Como a gente vem conversando, né, sobre as escolas literárias, né, aqui no Brasil, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o naturalismo, tá bem, gente? E o naturalismo no Brasil, ele nada mais é do que uma ramificação do realismo também. Ele vai ser uma tendência, ele é um realismo exagerado, enquanto que o realismo ele critica a burguesia, né? Essa classe social que está em ascensão, que está em grande foco, né? É, essa classe que está acima, digamos assim. O naturalismo ele vai criticar ter como alvo, né, o povão mesmo, né? A classe operária, vai ter assuntos novos sendo debatidos aqui, vai ser um dos primeiros momentos que alguns assuntos dentro da literatura vão ser expostos, né? E vai ter bastante essa crítica social e vai ser de maneira sempre exacerbada. Vai trabalhar bastante também com o animalesco, com a animalização do homem. Essa escola literária, gente, é uma classe de tendência estética criada na França, tá bem? Como as outras escolas também, ela tem bastante influência, né, dos autores, dos escritores, dos pensadores europeus também. E essa vai ser divulgada, né, vai começar na França, e ela vem com o intuito de retratar a realidade social através das obras plásticas, das peças teatrais e até mesmo dos arquivos literários, tá bem? Ela vai surgir, né, vai ter um propósito de ser uma denúncia, né, de ser uma provocação, né, ela vai chocar até então a classe dominadora, né, então vai ser assim, ó, um momento bem boom, assim, né, dentro da literatura, porque é um momento que ela vai ser usada mesmo para discutir, para denunciar, para falar sobre essas mazelas, sobre esses problemas que tem ali na sociedade, né, porque desde que até hoje, né, a gente enfrenta diversos problemas sociais, a gente vai enfrentar diversas situações, né, e a literatura, como eu já venho falando para vocês, é um prolongamento, né, do pensamento do homem em determinado período, né, gente. Então, a partir dessa forte análise, né, desse choque social, o naturalismo ele vai evidenciar temas e personagens que naquela época eram bastante marginalizados, eram excluídos, né, das expressões que já existiam, das expressões anteriores, né, das outras escolas também. E por ter sido criado mais ou menos no mesmo período do realismo, ele pode ser um pouco confundido, tá bem? Mas ele é reconhecido como uma ramificação ou até mesmo uma continuação mais revolucionária. Mas a gente tem que ter em mente que ele trata bastante das classes menos afortunadas, digamos assim, do povão em si, tá bem? A gente vai começar aqui com um contexto histórico, né, gente? Como eu falei, iniciar na Europa, né, na França, com a publicação do livro Germinal, da Zola, e, e essa história desse livro, né, vai se passar na segunda metade do século XIX. Os sofrimentos que Zola vai descrever, né, estão presentes até hoje, né, até nos nossos dias, né, gente. E essa obra ela tem bastante tons escuros, é uma coisa bem obscura assim, né, no começo. Porém, no final, ela vai começando a ser mais ensolarada, vai tendo mais cor e tudo isso, porque isso vai representar uma esperança de uma nova ordem social, né? Esse anseio por justiça, por igualdade, sabe? De evidenciar os problemas que existem ali na sociedade, tá bem? A gente vai ter como contexto histórico aqui, né, no Brasil, a gente vai ter o final do segundo reinado, né, gente? A gente vai ter o Dom Pedro II indo embora do Brasil, né, dando tchau, vai ter a proclamação da República, vamos ter o capitalismo crescendo, né, querendo ter mão de obra, querendo ter mercado, querendo ter pessoas para comprar, pessoas para investir. Então começa a criar novos problemas sociais, né? Aquelas pessoas que já eram marginalizadas vão ficar cada vez mais marginalizadas, vamos ter novos problemas que se perpetuam até hoje. E essa escola literária
no Brasil, que é influenciada por escritores europeus, eles passam a enxergar a literatura como não só um meio de entretenimento, né, de algo para expressar os sentimentos, é, digamos assim, né, para que seja só um foco para a classe média e para essa classe dominante, né, mas sim como um instrumento de denúncia social, instrumento de denúncia social. Então, vamos ter também a presença, né, da Lei Áurea, né, a abolição da escravidão, né, o Brasil partindo para novos rumos, uma república, o capitalismo, esse processo de desenvolvimento, né, gente? Então, o povo começa a ter voz, não é somente aquele folhetim de jornal, né, que é divulgado. Então, começam a engatinhar passos pequenos, né, mais importantes dentro da história, para uma literatura mais diferente do que a gente já conhece. Bom, o naturalismo ele segue três principais linhas, que seriam o positivismo, né, gente, do Comte, que ele diz que o conhecimento, né, é o único que vale, né? A gente vai ter o determinismo também, que vai dizer que o homem é o produto de três coisas: da raça, do meio que vive e da classe social. E a gente também vai ter o darwinismo, né, que diz que o mais apto é aquele que pode sobreviver. Então, vamos ter esse debate entre as classes e esses autores dessa época do naturalismo, né, gente, desse século, eles vão fazer um grande estardalhaço, né, porque é uma época que o capitalismo está crescendo, é uma época que a escravidão está sendo abolida, então eram temas que eles não eram retratados. Se eram, era de maneira muito singela, muito discreta, e aqui a gente vai ter uma presença muito forte desse debate, né, gente, é, de diversas situações em relação às classes menos afortunadas também. E aqui no Brasil a gente tem um início do naturalismo, né, como marco do naturalismo, a obra do Aloísio de Azevedo, O Mulato, em 1881. Tá bem, gente? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Qualquer coisa é só digitar aí no chat, tá bem, gente? Então a gente vai ter como principais características, né, essa linguagem simples, uma linguagem coloquial, e vamos ter como objetivo de estudo a sociedade em si, né? Vai ser essas formas de expressão do naturalismo vão ser diversas, né? E um dos elementos que são mais destacados dentro dessa escola literária é a simplicidade de expressão. Vão ter bastante linguagens coloquiais, bastante linguagens objetivas, assim, e linguagens que são muito usadas pela sociedade da época. Como eu falei, né, vão ser influenciados por essas três grandes teorias aqui, e a teoria de Charles Darwin, né, foi de grande influência para a criação do naturalismo, porque nela o Darwin vai defender que o homem não possui o livre-arbítrio em suas escolhas, né, nas suas escolhas e nos seus comportamentos, mas que tudo é consequência de sua herança familiar e ambiente social vivido. Ou seja, apenas quem está inserido em um contexto social favorável é que vai estar apto a grandes conquistas, tá bem? Então, a gente vai ter como norte, né, digamos assim, essas três linhas. Eu recomendo vocês a darem uma lida depois, procurarem mais, né, se aprofundar mais, para vocês conseguirem entender o cerne, o que motivou a cabeça do homem, né, dessa época, para que vocês consigam ter uma visão mais ampla de toda essa escola literária, né, que é um grande choque no momento, tá bem? Então, nas crônicas, né, que a gente vai ter, nos textos, a escola naturalista ela vai tratar o homem como uma criatura governada pelos seus impulsos, pelos seus desejos primitivos, tal qual um animal. E a partir desses instintos, das suas necessidades, os indivíduos, né, o indivíduo deixa de ser civilizado para dar espaço às suas vontades mais primitivas que existem. O naturalismo ele reforça e defende
que o indivíduo, assim que nasce, não tem controle sobre a sua história e se torna apenas um figurante dela. O seu comportamento, a personalidade desse indivíduo é o reflexo das influências do ambiente que ele está inserido e não da sua própria consciência. Tá bem, gente? Os autores eles vão tentar desvendar e defender teorias sobre o homem e sobre o seu comportamento. Eles vão fazer bastante experiências, vão levantar teorias, vão levantar investigações de causas e vão ter sempre esse norte, né, digamos assim, dessas três grandes teorias, tá bem? Vai ter um cientificismo excessivo dentro dessa escola literária e o naturalismo, que é ao contrário do romantismo, né, que foi a escola que antecede, né, ele vai relatar temas que são frequentemente vividos na sociedade do momento, né, na sociedade do século XIX. E vai também falar entre as diferenças de comportamento e permissões, né, que tem entre as classes sociais. Vai sempre sobressair, vai sempre falar, né, vai sempre abordar aqueles que são considerados inferiores. E vocês sempre vão acabar vendo em textos, até mesmo em questões, né, que falam sobre o naturalismo, sobre as próprias patologias dos indivíduos. Então, como eu mencionei para vocês, o naturalismo ele vai servir como uma forma de denúncia social da época. Aqui a gente vai ter os principais autores da época também, gente. A gente vai ter aqui o Aloysio de Azevedo, a gente vai ter o Adolfo Ferreira Caminha e o Inglês de Souza. Principalmente no Brasil, eles vão ser os três grandes nomes, né, que podem e possivelmente vão aparecer para vocês. Então, a gente vai se atentar a eles, falar um pouco sobre eles. Bom, a gente vai começar aqui com o Aloysio de Azevedo, né? Ele é considerado, né, um dos precursores do naturalismo no Brasil, né? Tanto que o marco inicial do naturalismo é de sua obra, O Mulato. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão, e já em 1871 ele vai se inscrever no Liceu Maranhense e vai se dedicar a começar os seus estudos com a pintura, né? Ele vai ser levado pelo seu irmão, o Arthur Azevedo, para o Rio de Janeiro, vai começar a estudar na Academia Imperial de Belas Artes, onde ele tem né, um grande talento, digamos assim, para as artes, para o desenho, e logo ele começou a trabalhar em jornais, começou a trabalhar como um caricaturista, né, gente? Ele tem alguns conhecidos, né, como Mequetrefe, Fígaro e Zigue-Zague. Porém, com a morte do pai, ainda no Maranhão, ele vai voltar para São Luís e a partir disso que ele vai começar uma carreira literária, né? Ele vai publicar um livro antes dessa obra aqui, que é, que é um romance, né? Romance romântico, Uma Lágrima de Mulher, e ele vai se mostrar bastante exageradamente sentimental, e aquele público, né, que já vinha dessa escola literária bastante ávido para consumir esse conteúdo. Ele vai publicar em 1881 Mulato, e é um romance, a obra que inicia o naturalismo, tá bem? E ele é colocado por alguns bastante como notadamente naturalista, né? Mas vamos ter alguns autores que vão afirmar que ele tem bastante características românticas e realistas em suas obras, tá bem? Essa obra, o Mulato, né? As obras, na maioria das vezes, do Aloysio de Azevedo, eles vão denunciar o preconceito racial existente na burguesia maranhense, tá bem? E quando ele publica isso, vai ter uma reação assim, ó, indignada da sociedade, porque eram temas que não eram debatidos, eram temas que não eram conversados, eram temas que eram considerados bastante tabus, né? Então não existiam nem espaços para que isso pudesse ser feito. E
ele traz de maneira bem revolucionária esses temas bastante pertinentes que eram vividos na sociedade, principalmente na sociedade maranhense, a qual ele estava inserido. Ele vai publicar diversos contos, diversas crônicas, romances, peças de teatros em vários folhetos de jornais da época, e a maioria dos enredos, né, conduziam ora a tragédia e ora um delance feliz. Vai ter aqui como O Homem, O Livro de uma Sogra, O Cortiço e A Casa de Pensão. A luta contra o preconceito, o adultério, os vícios e o povo humilde vão estar bastante presentes nas obras dele. Tanto que Alcide de Azevedo é um dos primeiros autores brasileiros que vai retratar, né, que vai retratar a homossexualidade, né, gente? Então, assim, como vocês podem ver, são temas, né, que para a época eram, hoje, para falar sobre muitas coisas, né, ainda são grandes tabus, né, um pouco difícil conversar, não é tão abertamente em todos os ambientes, né? Imagine para uma época daquela, né? É, então vocês podem ver a revolução que foi, o momento que foi, né? Como se encontrava partindo para a República. Então a obra, né? A obra mais famosa, eu acho que eu poderia arriscar dizendo que uma das mais importantes, ou se não a mais importante no naturalismo é o Cortiço, porque os personagens de Cortiço, eles vão mostrar o povão, né? Vão mostrar o proletariado, e os personagens não são tão complexos. Eles vão representar algo que tem a meretriz, vai ter o preguiçoso, então eles vão tentar exemplificar algo. Vai ter a promíscua, né? Então, vão ter os primeiros personagens, assim, podemos dizer que sejam diferentes daquela estética que a gente já conhece. Vão ter três personagens, assim, né? Que são considerados gays, né? Hoje em dia, que são considerados gays. E existem as características, existem falas que nos levam a crer a isso, tá bem, gente? Recomendo bastante a leitura, não só para vestibulares e afins, mas que é uma obra bem legal, uma obra muito bacana de se, de se ver, é uma obra muito legal de poder conversar para vocês entenderem, né? Então, recomendo a leitura. Aqui a gente vai ter o Adolfo Ferreira Caminha, né? Que também foi um dos escritores brasileiros de grande importância dentro do naturalismo. E, sim, o Albino é um desses personagens. Sim, tanto que dentro do Cortiço, gente, vão ter esses três personagens, né? Como eu falei, sendo eles o Albino, um deles, e os outros dois seriam duas mulheres que, que bacana, Miguel. Sim, o Albino é um deles porque ele retrata bastante, né? Com um pescocinho, em situações de. O próprio autor se refere a ele como afeminado, que ele vive cercado de mulheres, tanto que elas o tratam como um. Então, tem diversas características, né, que o próprio autor vai detalhar, vai começar a falar sobre. Então, vocês podem ver que é uma obra, assim, incrível, né? Imaginem na época, imagine um, alguém conseguir falar sobre isso, conseguir escrever sobre isso. Então, vai ser um choque para toda a sociedade, né? Esse tipo de conteúdo dentro dessa escola literária. Continuando aqui, ele é um dos principais representantes do naturalismo no Brasil, né? Ele vai ter, dentro das suas obras, né, vão ser bastante densas, vão ser trágicas, e na época em si, ela não é muito bem vista, né? Porque tem muitas perversões, né? De pouca vergonha, né? Ser vergonhices, e vou falar bastante sobre crimes e sobre a homossexualidade também, gente. Então, são temas tabus, são temas de difícil aceitação pelas classes dominantes, né? Então a gente tem que conseguir visualizar, né? Fazer esse recorte, conseguir imaginar o que é falar sobre isso neste momento, tá bem? Ele vai ter obras que vão merecer destaques, né? Como a Normalista, vai falar bastante de cunho regionalista, porque o Caminho ele nasceu em Aracati, no Ceará. E desde pequeno ele acaba se mudando
para o Rio de Janeiro, né? Ele vai entrar na Marinha de Guerra e ele consegue chegar até um posto bastante alto, segundo tenente, e depois ele vai voltar para o seu estado natal, né, para Ceará, para Fortaleza, e vai ser obrigado a sair da Marinha, porque ele acaba sequestrando a esposa de um dos alferes, né? E ele começa a viver com ela por algum tempo. Ele vai se dedicar ao ensino público e vai começar a se dedicar à literatura, tá bem? Essa obra aqui, em 1893, ele publica, né? E vai falar a história de um incesto, né? Então, são assuntos assim bem delicados, né, gente? Não são assuntos fáceis de se tratar. Então, vai ser um choque, né, para toda a sociedade local. Ele vai viajar para os Estados Unidos depois dessa publicação desse livro e após um ano que ele viaja, né, ele vai provocar um grande escândalo, né, com Um Bom Crioulo, que é um romance bem ousado, né? Que é bem ousado, vai falar sobre o homossexualismo entre os marinheiros, o Amaro e o colega dele, o Aleixo. E ele também ele também colabora bastante com a imprensa carioca, ele vai escrever para os jornais, Gazeta de Notícias e Jornal do Comércio também. Então, na época, a sociedade local, né, quando ele publicou esses livros, quando ele publicou essas obras, não aceitou muito bem. Tanto que, até hoje, posso dizer, ele ainda é um pouco discutido dentro da academia, ele tem uma grande relevância, ele traz assuntos super pertinentes, porque é uma revolução, né, gente? Como eu falei, essa escola literária, ela vem para ser um divisor de águas, porque diferente do realismo, que trata muito a burguesia, né, aquele escândalo que já era, que muitas pessoas já estavam a par, apesar de serem menos afortunados, né, de terem menos dinheiro, mas acabavam vivendo aquele drama, né, dos casarões, aquele drama daquela sociedade. E então, quando ele começa a falar sobre é, as classes menos afortunadas, né, então acaba sendo um escândalo maior ainda. Como assim eles também vivem isso? Como assim eles também podem fazer isso? Como se eles fazem isso, entende? Então, grande parte da sociedade na época não aceitou muito bem. Ele acabou morrendo, ele morre de tuberculose, né, em 1896, e 1997, na verdade, e, ele acaba não morrendo pelas represálias que ele sofre, mas não é bem aceita, não é bem vista as suas obras naquele momento. Aqui a gente vai ter como último ator, né, como último autor, o Inglês de Souza, né, também bastante importante. Ele é paraense, nasceu numa cidade chamada Óbidos, e ele começa para fazer os primeiros estudos dele, gente, no Maranhão e no Pará. Ele vai acabar indo para São Paulo para se formar em Direito, e no ano que ele se forma, ele acaba publicando os dois romances, O Calculista e A História de um Pescador. Ele vai usar um pseudônimo, né, como Luiz Douzani, ele vai usar esse pseudônimo, e com outros autores, ele vai começar a publicar na Revista Nacional de Ciências, tá bem? Ele vai ser presidente das províncias de Sergipe e Espírito Santo e vai se fixar no Rio de Janeiro como advogado. Vai ser banqueiro, vai ser jornalista e professor de Direito Comercial e Marítimo da Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais. Ele foi presidente também do Instituto dos Advogados Brasileiros e ele vai se tornar, naquela época, bastante conhecido como o missionário, que, como eu comentei para vocês, o marco, né, do início do naturalismo no mundo, na Europa, né, na França da Zola, o missionário, a sua obra, né, vai ter bastante influência dela. E nesse romance, ele descreve com fidelidade a vida numa pequena cidade do Pará. Ele vai revelar agudo
espírito de observação, o amor à natureza, a fidelidade e as cenas regionais daquela época, tá bem, gente? É uma obra bem importante, porque, principalmente dentro da literatura, a gente não tem grandes estudos, né, sobre o norte do país, por exemplo. Então, recomendo também uma leitura para vocês conseguirem, pelo menos, visualizar, né, o que o autor quer passar sobre a regionalidade daquela época. Tá bem, gente? Até que vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, alguma coisa que vocês queiram perguntar, ou tá tudo certo? Tá de boa? Então tá bem. Gente, a gente vai se caminhando aqui para o final da aula, tá? E eu trouxe uma questão para vocês refletirem, né? Para a gente conseguir debater aqui. Vou dar um tempinho para vocês conseguirem respondê-la, tá bem? Para a gente ler e fazer juntos, tá bem? Acho que deu um tempinho, né, para vocês lerem as questões, as alternativas. Eu vou abrir uma enquete aqui para vocês. Acho que já deu, né, gente? Acho que a grande maioria conseguiu responder aqui, né? Ahn, Acho que a gente pode conversar agora um pouquinho sobre ela. Bom, como a gente comentou, né, sobre o naturalismo, né, gente? A gente vai começar a ler aqui a questão. Os personagens realistas naturalistas têm seus destinos marcados pelo determinismo. Identifica-se esse determinismo, né, gente? Então, como eu havia falado, né, o naturalismo ele é seguido por três grandes pensamentos, né? O determinismo, o positivismo e o darwinismo. Então, dentro das questões do naturalismo em si, vocês vão basicamente encontrar bastante disso, bastante referência a essas teorias, né? Então, a gente vai começar pela letra A. Identifica-se esse determinismo. Letra A. Pela preocupação dos autores em criar personagens perfeitos, sem defeitos físicos ou morais? Essa não, né, gente? Porque como eu falei para vocês, os autores eles têm a preocupação de denunciar as mazelas sociais, deles conversarem sobre o que está acontecendo nas classes menos favorecidas, né? Então a gente não tem essa imagem dos personagens sendo perfeitos, tanto que a maioria dos personagens, alguns personagens, né, são uma representação de algo, né? Como o próprio Curtiço, né, a própria obra vão ter personagens que vão representar algo. Letra B. Pelas forças atávicas e ou sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. Essa aqui a gente vai deixar em stand-by, né? Vamos passar para a próxima. Letra C. Por ser fruto especificamente da imaginação e da fantasia dos autores? Não, né, gente? Tanto que tem um objetivismo muito grande dentro do realismo, dentro do naturalismo, que eles vão deixar um pouco de lado aquele meu e vão começar a passar a olhar para a sociedade como um si.
Letra D. Por se notar a preocupação dos autores de voltarem para o passado ou para o futuro ao criarem seus personagens, essa a gente até poderia ficar em dúvida, mas quando ele fala essa preocupação dos autores em relação ao futuro, em relação ao passado, a gente pode ver que não tem tanta ligação com o naturalismo em si, né? Com essa, não é a preocupação maior, digamos assim, dos autores. Se eles têm, é muito mínima, tanto que não é isso que vocês devem se atear. E letra I. Por representarem a tentativa dos autores nacionais de reabilitar uma faculdade perdida do homem, o senso do mistério, não tem nada a ver com naturalismo, né, gente? Então a gente vai ficar aqui, ó, com a letra B. Porque os personagens realistas, naturalistas, como já fala, né, já vem do determinismo, eles são determinados pelas condições do meio em que habitam, tá bem? Assim, então, como ele trata aqui atávico, eu acho que talvez essa palavra seja mais confusa, né? Mas atávicos, um ser atávico, tem a ver com hereditariedade, né? Tem a ver com se transmitir de uma pessoa para outra, né? Então, sim, né? Pelas forças atávicas sociais que condicionam a conduta dessas criaturas, porque vão tratar basicamente do determinismo essa questão, né, gente? Porque vão estar da hereditariedade biológica, a característica, né, que esse termo vai expor, né? Que é transmitido ou adquirido por atavismo, tá bem, gente? Hum, eu acho que não mais é isso, só deixar claro que, só para relembrar que o naturalismo tem essa linguagem de fácil compreensão, né, de uso da sociedade, né, então a gente tem que ter atenção quando a gente for ler, quando a gente for procurar mais sobre, né, gente, quando a gente for estudar, quando vocês voltarem aqui e vocês verem de novo essa aula, lembrar bastante disso, né? Que é ligado ao modo científico, ligado à sociedade, ligado ao povão, né, gente? Então a gente tem que ter esse pensamento, tá bem? Queria agradecer a todos por estarem presentes, ficarem até o final. É, muito obrigado por tudo. E alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, podem falar no chat, ou depois, se vocês lembrarem, ou lerem algo e lembrarem, podem me contatar pelo e-mail, pelos canais do cursinho, que a gente vai se falando.